Elisa? Se tiver recado, Elisa, você já emenda após ou antes disso, já pode emendar, tá bom? Sempre tem, né, Rogério? Recados da Elisa. Então eu começo pelo recado, né, agradecendo a presença de vocês, agradecendo principalmente o esforço do Marcelo, do Rogério. É muito bom ter um espaço como esse, né, para todo mundo poder mostrar a arte. A gente está aqui em ritmo de Dia das Mães e já entrando em Dia dos Namorados, né, com o quadro. E é importante a gente lembrar também que dia 26 de junho, quarta-feira, vamos ter a primeira Conferência Municipal de Cultura. Vai ser lá no galpão da Prefeitura. Então, quem já puder ir reservando a agenda, começa às 9 da manhã, é o dia todo, vai ser divulgado no boletim oficial, já com os eixos que vão ser debatidos. Então, pode até escolher o eixo que quer discutir, as propostas que devem ser mandadas para elaborar tanto o Plano Municipal de Cultura como o Nacional. É a hora de Bertioga mostrar que veio no mapa, né? O que nós vamos fazer dessa nossa cidade daqui para frente. Então, continuando a proposta aqui do Sarau, falar um pouco do tecido dos contos maravilhosos. A gente vai viajar mais um pouquinho, né? E dessa vez, ainda entre as tramas e ordiduras dos tecidos e das lendas, a gente vai para o Havaí dessa vez. Vamos falar dos tecidos das ilhas do Pacífico. Para quem não está com o mapa muito próximo, a gente tem o Oceano Atlântico aqui onde está Bertioga. E se a gente for no mapa para o lado oposto, né, para o lado oeste, a gente vai chegar no Pacífico, é um mar um pouco mais gelado, conhecido pelas águas azuis. E tem um lugar lá em cima, já quase pertence aos Estados Unidos, mas está quase no Japão, que chama Havaí. Acredito que muita gente, no mínimo, já deve ter ido a um baile havaiano, né? Se não conseguiu chegar até o Havaí, ao menos no baile havaiano a gente chegou. E no baile havaiano, como é que a gente vai vestido mesmo? De havaiano, nossa! Matou! Acabou agora! Então, muita gente provavelmente vai lembrar daquelas camisas floridas dos homens que tem mais a ver com uma fantasia americana do que propriamente com o Havaí, né? Mas no Havaí tem muita flor, umas flores perfumadas, e é um lugar de muito misticismo também. São terras de vulcões, né? E o pessoal de lá acredita muito em conversa com os espíritos, em coisas místicas. Então, é para lá, é lá que nós vamos conhecer um pouquinho mais. Os tecidos havaianos são tecidos não tecidos. Eles não são feitos em tear, como a gente está acostumado. Tem um tecido que chama tapa, que é um tecido feito de folha, de casca de árvore. Eles amolecem a casca da árvore para tecer. O outro chama ulana, que são esteiras. Então, quando a gente vê um chapéu igual que o Claudinei está usando, lembra muito o que é usado lá no Havaí, que até lançou essa moda, né? Uma palhinha muito bem feita. E, tradicionalmente, eles têm a capa de plumas também. A ulana e tapa, eles podem ser encontrados em todos os lugares do sul do Pacífico, mas a capa de plumas, ela é mais usada, mais conhecida no Havaí e na Nova Zelândia. E ela tem um aspecto sagrado, principalmente lá atrás na história, quando se colocava uma capa de plumas, era para um ritual religioso ou para alguma celebração muito importante. E lembrando que no Havaí, como na maior parte dos lugares, os tecidos são feitos por mulheres. E no caso da capa de plumas, ela só era usada pelos homens. Então agora a gente vai contar uma história, uma lenda havaiana. Uma coisa interessante que a gente observa também nas lendas, que diferente dos contos de fadas, elas sempre estão relacionadas ao esforço. Não é uma fada madrinha que vem de repente, vem e resolve a situação. Sempre tem o esforço do protagonista, e é isso que a gente vê aqui também no pessoal que compõe, que se apresenta, né? Essa história conta-se que há muitos e muitos anos, numa das ilhas do Havaí, chamada Maui, vivia um rapaz chamado Eleu. Ele era um
corredor exímio, ele era o mais veloz entre os corredores. Lembrando que não tinha correio, né? Para entregar um bilhete com uma mensagem qualquer, tinha que mandar alguém correndo. Além de tudo, ele era conhecido pelas curas, ele conhecia muito bem as ervas e sabia curar as pessoas, e pelo relacionamento que ele tinha com o mundo dos espíritos. Dizia-se até que ele podia trazer os mortos de volta à vida. Um dia, o chefe Maui precisava de uma coisa muito urgente. Ele queria umas raízes de uma planta chamada rava para uma celebração importante que ia acontecer naquela mesma noite. Chamou Eleio, claro, falou: olha, corre lá e me traz essas raízes. Era muito longe, mas considerando a capacidade do Eleio de correr, com certeza ele voltaria, né, com essas raízes a tempo. E ele começou a jornada dele através de uma floresta muito verde, muito densa, onde ele viu uma moça maravilhosa, lindíssima, o que num primeiro momento não pareceu incomum. Essa moça olhou para trás, acenou e saiu correndo. Claro, um corredor de qualidade achou o quê? Que ele ia acelerar um pouquinho e parar a moça, perguntar o nome dela, que ia ser muito fácil. Mas não foi bem assim. Ela corria, desviava de tudo e ele não conseguia alcançar. E correu muito, ele sabia que ele estava muito distante do ponto de origem dele, e até que ele se viu num lugar que era dedicado aos mortos. E quando ele chegou lá, essa moça linda parou, se apresentou. Ela falou: meu nome é Cani Aula. E eu queria muito te conhecer, Leio. Eu sei que você é uma pessoa muito boa, é uma pessoa que sempre se dedicou aos outros. E como eu já não pertenço mais a esse mundo, eu já estou no mundo dos espíritos, eu me sinto muito sozinha e queria sua amizade. Para provar isso, eu gostaria que você fosse até a aldeia onde eu vivi e buscasse lá um rolo de tecido de tapa, uma esteira de ulana que eu preparei, e eu queria também que você trouxesse uma capa de plumas que eu comecei a confeccionar. E o material que falta para terminar essa confecção está muito próximo à casa dos meus pais. É só você pedir para eles que eles vão saber. E ele, na hora, resolveu atender o pedido dela, porque ele achou que era muito importante, que ela devia estar sofrendo. E, afinal de contas, se ela queria a amizade dele e dar aquele presente, era o mínimo que ele poderia fazer. Chegando na aldeia, ele conheceu a família inteira dela, um pessoal super legal, enxugou as lágrimas da mãe, claro, que estava sofrendo muito. E ele teve uma ideia, saiu um pouquinho dos planos. Ele falou: vamos guardar esses presentes e vamos preparar um ritual com as flores mais perfumadas, com tudo que tem de mais bonito. Vamos preparar um espaço aqui para um templo e vamos começar a fazer uma festa. E começou, enquanto o pessoal preparava, ele colheu algumas raízes que tinham sido solicitadas pelo chefe da tribo dele, da aldeia, e também para esse ritual que ele estava planejando. Tudo pronto, aquela família inteira reunida, os amigos, dezenas e dezenas de pessoas. Ele começou as orações e o ritual. E nessas orações, ele foi chamando de volta o espírito de Cani Aula e trazendo de volta esse espírito para o corpo dela, que era tão lindo quanto o espírito que ele tinha visto. Era, na verdade, a mulher mais linda e mais maravilhosa que ele já tinha conhecido. E ela voltou à vida para a alegria da família e daqueles amigos, e eles começaram a celebrar com um banquete. Os presentes foram terminados, entregues a ele, junto com o convite para que ele permanecesse naquela aldeia e que ele se casasse com a jovem. Só que ele era muito tímido e muito modesto, como em geral as pessoas muito boas, muito prendadas são. E ele achou que ele não era digno nem de casar com ela e nem daqueles presentes todos. Na hora ele imaginou que quem realmente merecia aquilo era o chefe da aldeia dele, o chefe Maui. E ele falou com ela, ele falou: vamos lá comigo e eu te apresento para ele e você se casa com o chefe da aldeia, não comigo, que sou só um corredor, né? E esses presentes têm que ser ofertados para ele. Voltaram para a aldeia,
Só que ele até já previa o que podia acontecer. O chefe estava furioso e achou que ele tinha simplesmente sido displicente com a tarefa que tinha sido entregue para ele. Já tinha uma ordem até para que ele fosse morto assim que chegasse na aldeia. Mas ele pediu para os amigos que ainda gostavam muito dele, falou: olha, eu posso até morrer, mas eu gostaria que fosse aos pés do meu chefe. E assim foi feito, levaram, e na hora ele contou a história. Ele pediu para, antes de morrer, contar o que tinha acontecido e entregar aqueles presentes para o chefe e apresentar Cani aula para o chefe da aldeia. O chefe foi se comovendo com aquela história e principalmente quando ele viu os tecidos e a capa de plumas, ele ficou maravilhado, porque ele nunca tinha visto uma capa de pluma como aquela, e quis cumprimentar a autora daquele tecido, daquela obra tão maravilhosa, e viu que era uma moça de qualidade excepcional, lindíssima, muito prendada, e que os dois estavam apaixonados. O corredor, né, o Euleio, e a Cani aula se gostavam muito, e o chefe Maui teve a sensibilidade de perceber isso e propôs que eles se casassem numa festa super linda lá na aldeia. A família dela foi toda convidada, e conta-se que os descendentes desse casal ainda moram lá no Havaí, e que essa capa de plumas está em perfeito estado de conservação e ainda pode ser vista lá. Obrigada pela atenção, uma ótima noite. Cristianos memoráveis. Vamos fazer mais uma musiquinha? Essa música